Bem-vindos ao canal Lu Cardio Eco. Meu nome é Luciane Martins, sou médica cardiologista e hoje iremos continuar falando a respeito do autismo. Triagem. Recomendação de screening durante a puericultura. O diagnóstico do autismo deve seguir critérios definidos internacionalmente para avaliação completa e uso de escalas validadas. Com o rápido aumento da prevalência do autismo, muitas famílias têm tido dificuldade em obter este diagnóstico em tempo adequado para o início das intervenções e de suporte especializados. Alterações nos domínios da comunicação social e linguagem e comportamentos repetitivos entre 12 e 24 meses têm sido propostos como marcadores de identificação precoce para o autismo. Esses sinais clínicos já são identificados pela maioria dos pais a partir do primeiro ano de vida. Porém, essas crianças muitas vezes só terão diagnóstico de autismo na primeira idade pré-escolar ou até mesmo na idade escolar. O diagnóstico tardio e, consequentemente, intervenção atrasada em crianças com autismo causam prejuízo no seu desenvolvimento global. Este aspecto tardio de diagnóstico tem sido associado diretamente com a baixa renda familiar, a etnia, pouco estímulo, pouca observação sobre o desenvolvimento das crianças por parte dos pais, profissionais de saúde, educadores e cuidadores e forma clínicas menos graves de apresentação dos sintomas. A crença de familiares e profissionais de saúde de que vamos aguardar o tempo da criança, mesmo quando ela apresenta atrasos evidentes, é um dos fatores que interferem diretamente ou na detecção precoce. O ditado popular, vamos aguardar o tempo da criança, deve respeitar os limites pré-definidos da idade máxima de aquisição de cada marco, de acordo com as escalas validadas para o acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor. Além de que, para um diagnóstico adequado, há que se ter uma equipe multidisciplinar experiente em informações coletadas por todos que fazem parte da rotina e convívio da criança, principalmente dos familiares e cuidadores e os professores da escola. Em um estudo recente realizado no Brasil, as mães apontaram que as primeiras preocupações observadas no desenvolvimento atípico de suas crianças foram atraso na linguagem, a falha em responder ao seu nome, a falta de contato visual e agitação. Essas preocupações iniciais aconteceram em média de idade de 23 meses e o diagnóstico formal só foi estabelecido próximo aos 6 anos, ou seja, 59 meses, o que corresponde a um atraso significativo médio de 36 meses. A maioria das mães, 79% do referido estudo, buscaram ajuda com cerca de 3 meses do início das suas preocupações. E o primeiro profissional procurado foi o pediatra em 84% dos casos. Isto mostra o quanto o profissional da pediatria são importantes no rastreio e direcionamento de qualquer desvio do desenvolvimento e comportamento, independente da fase em que foi avaliada a criança. O lactente já pode mostrar sinais de autismo desde os primeiros meses de vida. É importante, na puericultura, questionar, investigar e valorizar queixas como dificuldade de aquisição do sorriso social, desinteresse ou pouco interesse na face dos pais ou cuidadores
irritabilidade no colo da mãe, olhar não sustentado ou até mesmo ausente, mesmo durante as mamadas, preferência por dormir sozinho, quieto demais ou muito irritado sem causa aparente e indiferença com a ausência dos pais ou cuidadores e a falta de ansiedade da separação a partir dos 9 meses. Ao identificar estas características, a família deve ser orientada quanto à organização da rotina da criança e a importância da estimulação inserida no seu dia a dia, além dos encaminhamentos para avaliação especializada e multiprofissional para iniciar em estimulação precoce focada nas habilidades sociais, linguagem, afeto e comportamento. Como já foi citado, entre os 18 e 24 meses, os sinais clínicos de autismo já estão bem evidentes. A Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria, por seu documento científico de triagem precoce para autismo ou transtorno do espectro autista, orienta que toda criança seja triada entre 18 e 24 meses de idade para o autismo, mesmo que não tenha sinais clínicos claros e evidentes deste diagnóstico ou de outros atrasos do desenvolvimento. Várias escalas podem ser usadas no rastreio para a triagem do autismo. A Sociedade Brasileira de Puericultura orienta o pediatra ao uso do instrumento de triagem, o M-Chat, uma escala que nós já abordamos nos vídeos anteriores, mas que eu colocarei novamente para mostrar, que foi validada e traduzida para o português em 2008. O M-Chat é um teste de triagem e não de diagnóstico, e é exclusivo para sinais precoces de autismo e não para uma análise global do neurodesenvolvimento. A recomendação é o questionário modificado para a triagem de autismo em crianças entre 16 e 30 anos, revisado em entrevista de segmento, que é o M-Chat-RF, que irei demonstrar para vocês. O M-Chat-R pode ser aplicado pelo pediatra durante uma consulta de rotina, e o seu principal objetivo é de aumentar ao máximo a sensibilidade, ou seja, detectar o maior número de casos possíveis de suspeita de autismo. Mesmo assim, ainda existem casos de falso positivo, que terão um rastreio positivo para o autismo, mas não terão diagnóstico final de autismo. Para isso, foi acrescentado nessa nova revisão o M-Chat-RF, para melhorar a sensibilidade e especificidade diagnóstica do autismo. É importante se ter a consciência de que, mesmo com o resultado de triagem positivo, ainda se pode ter um não diagnóstico de autismo. Porém, estas crianças apresentam risco elevado de outros atrasos ou transtorno de desenvolvimento, o que nos ajuda na identificação destes desvios dos marcos do neurodesenvolvimento e na precocidade da intervenção, favorecendo de sobremaneira o prognóstico e o desenvolvimento socioadaptativo destas crianças a longo prazo. O questionário é online, autoexplicativo e fácil de ser usado durante uma consulta clínica. Trata-se de 20 questões claras com respostas sim e não para o M-Chat. Ao final do questionário, o pediatra terá um resultado indicando baixo risco, risco moderado ou risco alto risco. Baixo risco. Pontuação total de 0 a 2.
Se a criança for menor que 24 meses, repetir o MCHAT-R em 24 meses. Não é necessário qualquer outra medida, a não ser que a vigilância indique risco de autismo. Risco moderado. Pontuação é entre 3 e 7. Administrar a entrevista de seguimento, que é a segunda etapa, MCHAT-RF, para obter informações adicionais sobre a resposta de risco. Se a pontuação do MCHAT-RF continuar igual ou superior a 2, a criança pontua positivo para autismo na triagem. Se for pontuação 0, 1, pontua como negativo para a triagem do autismo. Não é necessário qualquer outra medida, a não ser que a vigilância indique risco de autismo. A criança deverá fazer triagem novamente em futuras consultas de rotina. Alto risco. Pontuação total de 8 a 20. Pode-se prescindir de necessidade de entrevista de seguimento e deve-se encaminhar a criança para avaliação diagnóstica e também para avaliação de necessidade de intervenção. O MCHAT-RF é desenhado para ser utilizado com o MCHAT-R, avaliado para rastreio em crianças de 16 a 30 meses de vida, para avaliar o risco do autismo. Podem ser usados para fins clínicos, de pesquisas e educacionais. São instrumentos que auxiliam muito no diagnóstico do autismo. Cada página de entrevista corresponde a um item do MCHAT-R. Siga o formato do organograma, fazendo perguntas de pontuar como passa ou falha. O MCHAT-RF contém os mesmos itens do MCHAT-R, porém as respostas obtidas são passa ou falha, e não apenas sim ou não. E somente os itens em que a criança falhou inicialmente necessitam ser administrados para a entrevista completa. A entrevista será considerada pontuando como positivo se a criança falhar em quaisquer itens da entrevista de seguimento. Então, é fortemente recomendado que a família seja orientada pelo pediatra sobre a estimulação inserida no dia a dia da criança, e ela deve ser encaminhada para intervenção e avaliação especializada. O pediatra e os pais que tenham dúvidas ou preocupações relativas ao autismo, independente da pontuação de triagem, devem levar a criança para avaliação e ou intervenção. Em estudo recente, o MCHAT-R foi capaz de identificar em torno de 85% das crianças com autismo. Quando houve um rastreio combinado destas escalas com um outro teste de triagem de desenvolvimento, como o Miller, por exemplo, esse mesmo número chegou a 92%. Isso mostra a importância de se ter um segmento da criança em idade precoce, não só pensando em autismo, mas em todos os possíveis desvios do desenvolvimento neuromotor. É importante salientar que isto tudo é apenas um material de apoio à identificação de sinais de autismo. Esta não é usada como instrumento de triagem específica para seu diagnóstico, e sim como uma ferramenta importante para auxílio no segmento do desenvolvimento das crianças, desde o nascimento até a adolescência. O pediatra deve usá-la e orientar os pais e cuidadores para também fazer o mesmo, pois qualquer sinal de desvio de desenvolvimento deve ser valorizado, investigado e a criança estimulada de acordo com a necessidade encontrada. Portanto, apesar do diagnóstico de autismo poder
ser confiável, detectado até os 2 anos de idade, a média do nosso país tem sido por volta dos 6 anos. E este atraso de pelo menos 36 meses tem trazido maior morbidade e pior uso da plasticidade neural nos primeiros anos de vida, essenciais para a intervenção precoce no autista. Um esforço global tem que ser feito para que esta detecção precoce aconteça e para que esta realidade se modifique. Para isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria conta com todos os pediatras nesta força-tarefa, que enfoca 2 pontos muito importantes, onde o pediatra é de extrema importância e o de vigilância ampla para o neurodesenvolvimento e o da triagem precoce do autismo ou transtorno de espectro do autista. Portanto, cabe aos pediatras avaliar o desenvolvimento e preencher a caderneta de saúde da criança, bem como orientar os familiares, creches, escolas, educadores, profissionais da saúde e cuidadores a acompanhar os marcos de desenvolvimento da criança. De igual maneira, o MCHR deve ser aplicado entre 16 e 30 meses, a fim de que, identificadas crianças com sinais de risco, estas tenham um melhor prognóstico. Ilustração do questionário MCHR, qual foi abordado no vídeo. E aqui, ilustração do MCHART RF, também abordado no vídeo.